Boa tarde, alunos, tudo bem? Boa tarde, alunos aí do Centro Paulo Souza, da SEDUC, alunos de outros dos cursos livres aí, e o pessoal da internet aí, do YouTube, ou de onde você está vendo essa plataforma. Estamos com o nosso curso em Corona SDK, no Solar 2D, e agora a gente vai aprender a trabalhar com imagens. Vou estar te ensinando várias técnicas aí, tá? De você estar manipulando aí as imagens, por enquanto estáticas, e depois a gente vai falar sobre os sprite sheets, as imagens animadas, e depois também vamos falar das animações ósseas, tá? Animação com osso. Mas nessa aula aqui agora a gente vai falar sobre as imagens básicas. Então aqui, dentro do projeto de vocês, dentro do projeto aí de vocês, né, tipo assim, vocês têm um arquivo que está atualizado aí, que é esse arquivo aqui, pessoal. Vou passar. Que é esse arquivo aqui, ó, que é o nosso esse aqui, ó, que é o nosso arquivo do Composer, tá? Que eu peço que vocês, pessoal, utilizem esse arquivo toda vez que vocês forem criar uma nova cena, tá? Vou estar disponibilizando ele aí no Teams de vocês. Tudo bem? Então vou copiar esse arquivo, vou copiar ele, vou jogar ele aqui para o projeto aqui. Eu vou fazer uma pasta de teste aqui, tá? Ó, vou colocar aqui não. Aqui. Só para essa aula, tá, pessoal? Só para essa aula. Vou criar um arquivo de teste. E dentro desse arquivo eu criar uma cena. Ponto Lua. E aqui eu colo esse arquivo. Pronto, a minha cena foi criada. O arquivo está aqui. Vou apagar esse negócio aqui. Vou salvar. Agora eu vou preparar aqui para vocês verem. Eu vou vir aqui no main. Eu vou redirecionar para aqui. Trazer teste. Ponto C. Aí, beleza. Vou fazer o redirecionamento. Vou abrir o Solar 2D, tá? O Corona SDK. Você conforme o seu sistema operacional, você abre aí também. Ó, o Solar 2D está aqui aberto para vocês verem. Ó, tá aqui aberto. Vou abrir aqui, pronto, não tem nada, então deu certo, tudo bem? E como é que a gente trabalha, pessoal, com imagens, tá? Nessa aula aqui eu já vou falar para vocês trabalharem com imagens já aqui dentro de um arquivo de cena, tá? Então, como você trabalhar com imagens já dentro de um arquivo de cena, tudo bem? Bom, a primeira coisa que a gente tem que fazer, pessoal, quando a gente vai trabalhar com imagens da maneira básica que possível aqui dentro de uma cena, é colocar a nossa, fazer referência à nossa imagem. Então, imagem, por exemplo, imagina que nós estamos trabalhando com uma imagem de fundo, fundo. Aí você pode pôr aqui igual a um false ou igual a new. Se você começa por aqui, você cria variável fora da função principal. Essa aqui é a função principal, a função create, onde a gente vai personalizar ela. Então primeiro eu criei a variável, tá? E atribuí que por enquanto ela é falsa. Mas aqui dentro, ó, aqui dentro do create eu trago a imagem para cá, né? Eu uso a API
de imagens. Qual é a API de imagens, pessoal? É a API display ponto new imagem rect aqui. Essa é a API de imagens que você vai utilizar, certo? Vou apagar esse monte de parâmetro aqui, mas eu tenho que fazer referência ao objeto, certo? Porque precisa esse parâmetro aqui, essa API precisa ser guardada e armazenada dentro ou de uma função ou de uma variável. Aqui está aqui, ó, display.nova imagem retangulada. O primeiro parâmetro mais importante é o caminho, mas a gente ainda não tem uma imagem de fundo para ser mostrada. Então, para corrigir esse problema, eu vou baixar uma imagem lá na internet. Certo? Só para acelerar mesmo a produção aí. E só para vocês verem, tá? Então, deixa eu ver se eu tenho internet. Ok, parece que a internet da ETEC não tá chegando. Bom, pelo que eu tô vendo, a internet da ETEC no momento ela não está chegando, então eu vou usar uma imagem local mesmo, ou uma imagem que eu já tenho, tá, pessoal? Eu vou procurar aqui uma imagem. Eu acho que nesse projeto eu já tenho uma imagem já, pessoal. Espera aí. Deixa eu ver. Documentos. Vou usar essa daqui. Então, de acordo com... Você agora tem que escrever o endereço correto da sua imagem. No meu caso, ela vai estar numa pasta chamada de imagens. E num negócio chamado de imagens se chama BG. Eu vou copiar aqui. Peraí, pessoal. Trazer o nome correto para ela. Aqui, e vou colar. Vou colar aqui. Então, pessoal, meter bastante para vocês darem uma olhada. Então, aqui o fundo, tá? Fundo, a minha variável, ela vai receber a API display, que dentro da API contém um método ali chamado de new imagine rect. Esse aqui pertence à API display, onde que eu estou carregando essa imagem. Agora eu vou definir a largura e a altura da imagem, tá? A minha largura e minha altura, nesse caso aqui, eu vou definir para underline ponto deixa eu ver, tá, espero que dê certo. Underline ponto centro, não, underline ponto tá, toda ponto x e vírgula underline ponto toda ponto y. Toda x, toda. Ok, então espero que dê certo. Tá, então eu estou fazendo dessa forma aqui para pegar toda a tela. Agora eu vou definir, pessoal, o que eu vou definir agora? Eu vou definir agora a posição da imagem, tá? Então aqui eu defini a largura, aqui eu defini a altura, a posição da imagem. Cadê?
Perdão, pessoal. Posição da imagem, você vai pegar, vai fazer a referência do seu objeto, né? O seu objeto é o fundo, então eu vou pegar o fundo e eu vou adicionar uma nova propriedade para esse fundo, tá? Que é o ponto X, tá? Ponto X significa a posição horizontal do objeto, que aqui no nosso caso vai ser underline ponto centro ponto X. A mesma coisa, a gente vai fazer a posição a posição vertical, underline ponto centro ponto, ok? Então, com isso aqui eu espero que a imagem apareça. Para você ver, então você dá um salvar e aí as mudanças aqui devem aparecer. Ele está reclamando de alguma coisa, vamos ver. Underline ponto underline ponto 295. Peraí, underline ponto 295. Vamos ver, pessoal, o que acontece aqui. Só um botão mapeando. Ok. Não tá certo. Não tá certo esse negócio, meu Deus. Ok, pessoal, então vocês podem ver, só corrigir aqui um erro, tá? Aqui, ó, na função, ó, então vocês vão fazer assim, ó, underline.tela.toda, underline.tela.toda, ponto X e ponto Y, beleza? E aqui, pessoal, nesse código aqui, ó, que vocês estão vendo, é o código que eu fiz para criar uma imagem do centro, tá? Para centralizar uma imagem de fundo. Para criar a imagem de fundo, você cria a sua imagem, você chama o caminho da sua imagem, a largura tem que ser a tela inteira, a altura a tela inteira, e depois você posiciona a imagem do fundo no centro, tá? Dessa maneira você cria uma imagem de fundo. E aqui, pessoal, tá aí para vocês a imagem de fundo aí, ó. Certo, pessoal? Que a imagem de fundo tá aqui para vocês verem. Foi adicionado com sucesso aí dentro do nosso projeto do Solar 2D. Beleza? Então, pessoal, para criar imagens é muito simples. Você pode usar essa APIzinha aqui. Eu recomendo bastante que você, para imagens simples e estáticas, utiliza essa API do seu projeto aí do Solar 2D para você trabalhando com as imagens. Beleza? Uma outra maneira, pessoal, de você também trabalhar com imagens, né, é utilizando o módulo underline aí que eu mostrei que tem para vocês. Então vou botar aqui uma aranha, então, vou fazer a referência ao objeto aranha, local aranha é igual, só que agora o que eu vou fazer diferente, pessoal, o que eu vou fazer? Aqui eu vou botar o ID, aqui eu vou botar, sei lá, 2 e imagem aqui, vou começar com ela new, beleza? Então eu criei aqui uma tabela. Por que eu criei uma tabela, pessoal? Então agora vocês vão ver
a estrutura mais correta de você fazer as coisas. Não é recomendável você fazer as coisas sempre soltas, tá? Sempre faça as coisas com tabelas. Isso ajuda a organizar o seu código e é bem melhor. Então, ó, agora eu faço a referência ao objeto aranha. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se está certo. Tem que ser a mesma escrita, tá, pessoal? Agora ponto imagem, por quê? Porque a aranha é a tabela, o ponto imagem é uma propriedade dentro da tabela, uma chave dentro da tabela. E essa chave, ela agora ela vai receber, ela pode receber tanto esse aqui, essa função, a função display, só que eu vou dar um alias que existe para essa função, ou seja, eu vou dar um apelido que tem para essa função que está no módulo underline ponto imagem. Aqui vocês podem ver aqui em cima, ó. Vocês podem ver aqui em cima que eu vou usar esse módulo aqui, certo? E passar os parâmetros. O primeiro parâmetro é o endereço. Então o primeiro parâmetro é o nosso endereço. Eu vou pegar uma aranha aqui, pessoal. Tá, o endereço tá na pasta imagens. Dentro da pasta imagens eu tenho esse arquivo chamado aranha.1, que é uma imagem em PNG, certo? E aí a largura dela eu vou botar 600, a altura eu vou botar 700, espera. Opa, Ctrl X, Ctrl Y. Aqui, ó, como é que é o negócio? Tamanho, grupo. Tá, por enquanto ele não pertence a nenhum grupo. E aí, pessoal, o que eu vou fazer agora? Eu vou fazer a mesma coisa, vou botar aqui, ó, vou tentar posicionar ela exatamente no centro da tela. Olha só como é que vai ser tranquilo, pessoal. Ctrl X, Ctrl V, Ctrl X, Ctrl V. Ok, mas opa, importante isso aqui. Pronto, então vocês podem ver que a aranha.imagem, ou seja, a imagem da aranha, né, para ficar mais fácil ler ao contrário, imagem.aranha, ou seja, é a imagem da aranha. Vamos dar um Ctrl S para salvar. Vamos abrir o nosso simulador. Vamos aqui em View. Vamos ver o que acontece. E a nossa aranha apareceu. Beleza, pessoal? Tá. É uma imagem estática, ela tá aí, mas só para vocês verem como que vocês usam a imagem. Se eu quero que essa aranha fique menor, vamos supor que ela está muito grande. Então eu vou tentar diminuir o tamanho dela, vou deixar ela mais pequena, né, menor. Aí vamos ver. Viu? Voltar para cá. Carregou e aí a nossa aranha tá aí. Então dessa forma você adicionou aí uma imagem de maneira bastante simples, utilizando o módulo underline.imagens. Beleza, dá para criar bastante coisas aí legais. Tá, e o que mais dá para fazer, pessoal? Vamos ver. Com o módulo underline ponto que você tem no seu material, eu posso carregar uma imagem remota, tá? Posso carregar uma imagem que está dentro de um servidor. Então imagina que você tem um servidor, ou está carregando uma imagem do Google Drive, ou do Infinity Free, outra imagem de algum servidor, do Supabase, sei lá, você tem um storage de imagens online e você quer carregar uma imagem da internet e não uma imagem local. Para isso, eu tenho uma API que facilita bastante o uso, tá, pessoal? Que ela vai facilitar bastante o uso para vocês. Essa API se chama carregar imagem, certo? Então vamos conhecer a função carregar imagens. Então vamos lá. Como não tem, eu estou sem internet, tá, pessoal, na hora da gravação desse vídeo,
Não vai dar para mostrar para vocês muita coisa, mas eu vou tentar só simular, tá, pessoal? Tá, local, vou botar aqui, ó, imagem web é igual a new, tá? Só para carregar uma imagem da internet. Então eu vou dar Ctrl C, eu vou dar aqui um Ctrl V, é igual. Agora eu passo os parâmetros, certo? Agora eu vou passar os parâmetros. Você pode consultar, pessoal, o módulo underline, dá um Ctrl F e você parar no carregar imagens, e aqui você vê o mapeamento, ó, que é tipo imagens, chamada, largura, altura, beleza. Eu preciso desse mapeamento aqui. Como é que eu faço? Não, peraí, não é aqui não. Opa! Carregar imagem. Aqui, ó. Aí, agora sim. Onde que eu vou então aqui, pessoal? Eu vou em dados, largura, altura, caminho, método 20. Não é aqui. Modo imagens. Aqui sim. Largura, altura, caminho, métodos ouvinte, onde é salvo. Beleza. Aqui então, como é que eu vou utilizar o método carregar imagem? Eu declaro que essa imagem vem da internet, web. E aí eu passo os seguintes parâmetros. Eu vou deixar para vocês, pessoal, tudo tranquilo para vocês usarem, tá? A largura, se tiver. Ó, a largura. Eu vou passar a altura. O próximo parâmetro que eu vou passar é o caminho. Tá falso. Depois eu melhoro, vou arrumar, tá, pessoal? Aí o próximo parâmetro que eu vou passar é o método. Se eu não me engano aqui é o 20. E o último é onde é salvo, certo? Aqui, ó. Onde é salvo. Vou copiar aqui. Vou colar. Então, pessoal, eu vou arrumar um negócio que você só vai copiar e colar as referências. Então, aqui eu tenho uma tabela: largura, altura, caminho, método, ouvinte e onde é salvo. Então, a largura é a largura da sua imagem. Então, vamos supor que você quer que a largura seja 600. A altura da sua imagem, sei lá, 650. O caminho é o site, então você vai, sei lá, botar www.google.imagens.png. Esse método aqui, pessoal, você vai usar o método get, tá? Por quê? Porque você vai usar o método get. O ouvinte, se tem alguma função, você vai botar new, por enquanto, você bota new, porque dentro da função já tem um tratamento para ela. E onde é salvo, você vai colocar o endereço de onde vai ser salvo, barra imagens, por exemplo.